Python é com certeza uma linguagem muito interessante de se trabalhar. Isso vem de sua simplicidade e facilidade até sua grande extensão de bibliotecas disponíveis para uso. Na aula anterior vimos como fazer a exploração de buffer overflow para controlar o fluxo de execução de um programa, porém fizemos isso de forma manual, o que pode ser trabalhoso em certos casos. Hoje vamos entender como fazer uso de uma biblioteca muito famosa e poderosa chamada Pawntools no Python para automatizar algumas tarefas da exploração de binários. Mas para começarmos, vamos a um breve resumo sobre essa biblioteca Pawntools. Essa é uma das bibliotecas mais famosas quando o assunto é exploração de binários e segurança. Além de ser bastante poderosa, ela é também muito utilizada em cenários de competições de CTF na resolução dos desafios. Através dela, podemos ter um controle maior dos dados que recebemos e enviamos para a aplicação, assim como efetuar entradas quase que instantâneas e automatizadas, buscar por padrões e criar payloads de forma muito prática. Para quem já conhece um pouco do mundo, Pawntools é um canivete suíço do ramo de exploração de binários, tal qual o Netcat é para redes, por exemplo. Muito interessante de se conhecer e utilizar. Agora vamos para a prática e, obviamente, para usar o Pawntools você precisa ter o Python instalado na sua máquina, o que não entrarei no mérito de como fazer aqui. Vamos direto ao ponto. Para instalar a biblioteca usamos o gerenciador de pacotes pip install pwm. Feito isso, ao final teremos o Pawntools instalados e se der tudo certo, vamos agora entender como utilizá-la. Tendo um arquivo Python inicial, é comum importarmos tudo da biblioteca Pawntools dessa forma: from Pawntools import all, ou seja, importa todas as funções. Agora com as funções importadas, para começar interagindo inicialmente com um binário. E para isso, usaremos nosso código já conhecido da aula anterior, para interagir e tentar manipular ele através da biblioteca. A primeira coisa que temos que ter em mente é como nos comunicaremos com o programa. A biblioteca fornece alguns meios de se fazer isso, seja localmente através de um executável ou remotamente através de porta e endereço IP. Aqui estamos trabalhando localmente, então usaremos o seguinte comando: target igual proxies, e aqui a gente vai colocar o caminho do nosso programa. No caso, /exemplo é onde está o programa. A gente podia usar para fins de curiosidade, caso o binário fosse externo, através de uma conexão, o comando remote passava o endereço IP e a porta na qual a gente se conectaria. Poderíamos também utilizar outros comandos, por exemplo, para anexar o GDB nesse processo, mas isso não é o que veremos por agora não. Para interagirmos e enviar, por exemplo, algum conteúdo para o programa, conteúdo de uma variável, como fazemos no terminal, usamos o comando send, target.send, e a gente passa aqui algum dado, mas esse comando não simula bem o terminal. Isso pois no terminal sempre enviamos junto um new line. Quando a gente digitar enter, ele vai junto pro programa. Então geralmente usamos o target.sendLine. Deixa eu executar o programa normalmente e depois vamos efetuar a mesma operação, só que usando a biblioteca Pawntools. Primeiro eu vou executar .exemplo e aqui podemos ver que ele pede uma senha como já vimos na aula anterior. Se eu digitar 123, por exemplo, ele informa senha incorreta. Se eu digitar ABCD, ele informa senha correta e mostra que o buffer overflow foi explorado. Porém, obviamente não queremos digitar a senha dessa forma. Esse é um exemplo didático apenas. Queremos explorar o buffer overflow de forma que consigamos modificar a senha através de uma sobrescrita e inserir duas senhas iguais, como o que fizemos na aula anterior, por exemplo. Para simular esse comportamento no Pawntools, a gente pode usar o sendLine logo após instanciar o processo dessa forma: p.sendLine 123. E ao final colocaremos também o p.interactive para iniciar uma sessão interativa com o programa caso ele continue esperando alguma entrada. Aqui, ao executarmos o exploit, podemos ver que ele mostrou a mensagem com 123 sendo a senha incorreta, ou seja, ele fez exatamente o que eu acabei de fazer no terminal, só que de forma automatizada. Isso abre espaço para fazermos o brute force nessa senha, por exemplo, mas está obviamente longe de ser o objetivo dessa aula aqui. Na verdade, vamos efetuar uma técnica bastante conhecida que de certa forma até se assemelha ao brute force, algo conhecido como fuzzing. O fuzzing visa enviar diversos dados para a aplicação e visualizar como ela se comporta, qual será a mensagem de resposta. Isso se encaixa perfeitamente nesse cenário aqui, visto que a aplicação imprime a senha. Para fazer esse fuzzing simples, precisamos primeiramente capturar o retorno do programa quando enviamos algo. Fazemos isso com a função receive. Por exemplo, data igual a p.receive 100. O 100 no caso vai ser para ler 100 bytes do programa.
Depois, imprimimos com print data. Perceba que ele mostrou basicamente o retorno do programa. Essa função também tem uma irmã mais específica que possui delimitadores, a receive until. Na receive until a gente cria um delimitador onde ela vai parar de receber os dados. Nesse caso aqui, o que nos interessa é tudo que vem antes do /n in. Na verdade, só essa parte do ABCD, que é a senha. Vamos então usar data igual a p.receive until, entre aspas, /n in. E depois imprimir e executar. Agora que executamos, ainda existem algumas coisas, alguns lixos aqui. Então vamos primeiro dividir pelos espaços e pegar o penúltimo elemento, que seria ABCD. Ao executarmos, então, podemos ver que ele só imprime ABCD no final. Tendo isso, agora podemos trabalhar no nosso fuzzing e ver como a aplicação se comporta. A primeira coisa que precisamos fazer é uma função que vai gerar dados repetidos. É o que costumamos fazer. Esses dados serão retornados além de um valor numérico junto com um payload. Vamos fazer assim. A gente vai definir uma variável chamada tamanho, ela vai começar em 1. Depois definir a função chamada gerador. Ela vai receber o tamanho e também um payload. No caso aqui, a gente vai definir um valor padrão com a letra A. O tamanho, a gente vai incrementar 1 a cada nova chamada da função e vamos retornar o tamanho junto com o payload multiplicado por esse tamanho. Ou seja, o que essa função vai fazer? Ela vai começar em 1 e vai repetir a letra por um tamanho determinado de vezes. Isso para a gente calcular qual o tamanho do buffer da senha, onde ele termina. Vamos então executar o programa várias e várias vezes e mandar cada vez um payload maior e ver qual a resposta dele. Vamos então criar essa parte. Primeiro a gente vai criar um laço for i in range de 1 até 16, por exemplo, e depois fazer aquele mesmo processo. O p vai ser o nosso processo e a gente vai descompactar uma chamada para a função em duas variáveis, a variável t e a variável payload. A gente vai chamar essa função passando a variável i para dentro dela. Depois disso, a gente vai chamar a função sendLine e vai enviar o payload. Após isso, a gente vai fazer aquele mesmo processo para ler os dados. X igual a p.receive until, a gente vai colocar aquele nosso delimitador, a gente vai decodificar, usar o split e pegar o penúltimo elemento, que seria a senha ABCD. Então vamos usar o p.wait para esperar o processo finalizar e depois vamos finalizar o processo com p.close. Feito isso, podemos executar o nosso programa, o nosso exploit e ver como o programa se comportará. Porém, eu esqueci de uma coisa. Perceba que eu não estou vendo a saída, a resposta do programa. Então vamos modificar e adicionar mais uma linha e imprimir, na verdade, o conteúdo da variável x que está recebendo os dados. Aqui podemos perceber que ele executou o programa diversas vezes, especificamente 15 vezes. Analisando cada saída, podemos ver que a partir de certo ponto, a senha, que era ABCD, mudou para o nosso payload, ou seja, houve uma sobrescrita, um overflow. A gente pode então colocar um if, por exemplo, para verificar onde houve o overflow e obter o tamanho do buffer. Para isso, a gente vai no nosso código e coloca if x não foi igual a not equal ABCD, ele vai imprimir e vai mostrar overflow. A gente vai colocar aqui também a nossa variável t e também o payload. Após isso, a gente coloca um break para finalizar o laço for. E agora, quando executarmos novamente, vamos ter um erro porque eu acabei esquecendo de fechar as aspas. Então vamos voltar para o código e ajustar esse errinho. E agora, quando executarmos novamente, vemos que ele executa até o 8 e temos esse payload aqui. Certo? Até aqui automatizamos, fizemos o fuzzing na aplicação. Vamos então reproduzir aquele mesmo comportamento que fizemos com o echo na aula passada, só que agora utilizando o PawnTools. Como sabemos que o payload é 8, podemos fazer um simples cálculo e enviar os dados novamente de forma automatizada para exploração. Vamos fazer assim, a gente vai criar uma variável payload, a gente vai definir ela como bytes formatados. A gente vai então colocar o A, formatando aqui, vezes 7, e no final colocamos
o 0, que seria o fim da string. Tudo isso multiplicado por 2, que seria a nossa string enviada para o programa, juntamente com a string que fará o overflow. Ou seja, estamos sobrescrevendo a string da senha por uma string que a gente também vai enviar para o programa. Vamos então iniciar o processo mais uma vez com p igual process.exemplo e enviar o nosso payload para explorar com p.sendLine payload e então ler com x igual a p.receive 128 para ler 128 bytes. Após tudo isso, vamos imprimir a variável x com print x e se ocorrer tudo certo, a mensagem deve ser de overflow explorado como manda o programa. Nessa aula, vimos apenas a ponta do iceberg dessa biblioteca Pantouse. Existem diversas ferramentas e funções extremamente úteis, como a, por exemplo, de atrelar um debugger ao processo. Funções como essas começaremos a ver a partir da próxima aula. Partiremos também para um outro nível de desafio e começaremos nos desafios do Over the Wire, uma excelente plataforma para praticar online com exercícios de exploração de binários. Até a próxima!